Muito bom! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o porquê você está sempre cansada. Separei alguns temas para a gente conversar aqui e são vários. Só que esse vídeo para mim ele é muito especial, tá? Eu acho que esse vídeo ele é especial porque de fato, se você aplicar o que eu falar aqui, você vai ter uma melhora na sua vida. E se eu conseguir fazer com que você se sinta um pouquinho melhor, com certeza eu vou ficar muito feliz. E aí, vamos fazer o seguinte, daqui a um mês você volta aqui nos comentários, fala, Dani, apliquei isso que você falou no vídeo e eu tô me sentindo melhor. Cara, eu vou ficar muito feliz, tá? Se você não me conhece, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e para mim é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com você, beleza? Vamos, Dali. Primeiro ponto aqui é que eu separei da seguinte maneira. Existem aquelas pessoas que elas são extremamente saudáveis, tá? Que, pô, a pessoa treina, a pessoa faz dieta, se alimenta certinho, come salada, come tudo bonitinho e mesmo assim tá cansada. E eu me enquadro nesse caso aqui, tá? Provavelmente você, em algum dos casos que eu for falar, você também se enquadra aqui. E existem aquelas outras pessoas que de fato chutaram o balde, que não têm uma vida tão equilibrada em relação a consumo alimentar, a sono, a treino, e aí vai ter um outro tipo de problema. Então eu vou começar pelas pessoas que são extremamente saudáveis, vamos dizer assim. Todo mundo tem um excesso na sua vida. Todo mundo. Você já deve ter ouvido isso, né, de algum lugar. O meu excesso foi, até nos últimos dias, estar treinando demais. Mas antes disso, o ponto que mais importa aqui, meu anjo, que é bom a gente falar, é que independente se você é uma pessoa que não é saudável ou se você é uma pessoa extremamente ativa, se você está cansado, o sentimento é o mesmo para todo mundo, tá? Aquela sensação de fadiga crônica, de letargia, de indisposição, de não se sentir segura naquilo que você vai fazer ou que você se propõe a algum tipo de atividade. O sentimento é o mesmo, independente do qual quadrante você se encontra, tá? Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Nós temos dois tipos de pessoa e esse é todo mundo termina no mesmo lugar. E na vida tem alguns excessos. Na vida de uma pessoa extremamente fitness, que é o que eu acompanho muitas pacientes assim, geralmente é excesso de treino. Então não é incomum você ver paciente fazendo 2, 3, 4 tipos de atividade física, o que culmina ali em 2, 3 horas, 4 horas de exercício por dia. Inclusive, por exemplo, o pessoal do triatlo, o pessoal da corrida, vamos dar um exemplo, o pessoal vai fazer um longão, 16 quilômetros, 21 quilômetros no dia lá, pô, às vezes é 2 horas de treino consecutivo, né? E no meu caso aconteceu isso. Eu recentemente começou, mesmo se alimentando bem, dormindo muito bem, descansando, acordando antes do despertador, tava tudo certinho. E eu falava, cara, mas eu tô cansado, pô. Eu me alimentava bem, aí vim aqui pra gravar aqui junto com vocês, aquele sentimento de falta de criatividade, sabe? Aí eu comecei a me observar e eu vi que eu tava treinando demais. Principalmente aquela versão de querer já ir pro treino. Eu não tenho isso, eu sempre gosto muito de treinar. De repente, se eu tô pensando, não vou treinar, tem alguma coisa de errado, né? E aí eu observei isso e, obviamente, eu constatei que o problema era o excesso do treinamento. Veja, acordava às 5 horas da manhã, ia para o primeiro treino, em seguida fazia o segundo, que é a minha base até hoje. Até hoje eu faço isso. 5 horas da manhã eu acordo, aí 5 e meia eu já estou treinando em um treino, 7 horas estou no outro, 8 horas estou em casa, 9 horas consultório. Essa aqui é a minha rotina diária. Se você me acompanha no Instagram, você vai ver que eu estou sempre assim, todos os dias assim. Só que daí o que acontece? Às vezes eu adiantava os trabalhos aqui e tal, ia treinar de tarde. Aí à noite, passava lá, pegava meu filho na escola, dava uma comidinha para ele, levava ele pro jiu-jitsu. Aí já que eu tava lá, por que eu não treino, né? Eu já tô aqui, já tô com o moleque aí também. Aí mandava o quarto treino, às vezes era 4 treinos por dia. Problema? Problema, porque todo excesso não é saudável. Ah, Dani, mas aí você é você e tal. Não, acredite, tem muitas pessoas parecidas comigo, principalmente das que eu acompanho. Eu sempre costumo falar assim, se você acha que eu sou louco, é que você não viu os meus amigos. Os meus amigos são mais doidos que eu. Mas tem os outros excessos. Eu já tive, por exemplo, excesso de trabalho.
Nossa, quantas vezes acordar assim? Aí não é exagerar, acordar 4, 5 horas da manhã. Eu tinha uma academia na época e tudo isso que eu já faço hoje, mais o empreendimento, né? Nossa, eu chegava lá 4, 5 horas da manhã, o pessoal falava que disciplina, era nada, era insônia e queria resolver as coisas naquele lugar. Passava o dia inteiro, saía de lá 11, meia-noite, 11 horas, meia-noite. E assim todos os dias. E também o outro excesso, às vezes pode ser o seu problema. Afinal, eu trabalho aqui com pessoas normais, pessoas do cotidiano, pessoas que seguem uma vida normal. Inclusive, nós vamos falar sobre sono daqui a pouco, e esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante. Então, beleza, vamos já passar. Beleza, você entendeu que existe esse tipo de pessoa e que esse excesso é um problema. Só para fechar, porque eu gosto de fazer esse ping-pong, né? Eu gosto de fazer, tipo, dar o problema e a solução ali. No meu caso, eu até vou abrir aqui para você, existe uma linha que a gente chama de supercompensação. Vai que é o seu caso. Você é uma seguidora aí e fala, Dani, esse é meu caso também? Você precisa se atentar a esse gráfico aqui. Deixa eu vir aqui para ficar de ladinho, aparecer aqui. Nós temos o certa compensação. Então, por exemplo, você tem o nível de condicionamento inicial. Toda vez que você aplica uma intensidade na sua vida aí como um todo, você vai ter um gasto. Imagine isso como uma exaustão, um gasto, até está escrito aqui, exaustão pós-treino. E vai depender muito da intensidade e do volume desse treinamento. Aí depois você tem um período de recuperação, que é para voltar essa linha de condicionamento inicial. Beleza. E agora, Dani? Agora tem o nível de supercompensação, que é daqui até aqui. Ó. Esse é o momento ótimo, ávido, a você aplicar outra intensidade aí. No meu caso, eu não estava respeitando isso e, obviamente, eu estava tendo os efeitos deletérios do excesso de treinamento que a gente chama de overtraining. Inclusive, tem uma coisa que se chama a síndrome da tríade da mulher atleta, que é muito comum, que normalmente é seguido de uma dieta de baixas calorias, que nós vamos falar sobre isso também, bem como com excesso de treinamento, que gera amenorreia, e aí um dos piores problemas é ter ali uma osteopenia futura, uma osteoporose, às vezes precoce. Interessante, né? Aí beleza, se você respeita isso, a tendência é que você sempre esteja melhorando. Se você não respeita, a tendência é que você esteja sempre regredindo, porque você não está dando tempo ávido de recuperação, tá certo? Então, fechado o looping da pessoa fitness. Vai que você é essa pessoa fitness, agora você já sabe como resolver os seus problemas. Agora não, pô, eu sou uma pessoa normal, cara. Treino ali de vez em quando, faço uma alimentação, mas sou extremamente estressado. Quer ver um exemplo? O meu público maior aqui são mulheres, obviamente, 99% mulheres. E aí dessas mulheres eu vejo que elas são mulheres normais. Por exemplo, 35, 40 anos, já tem filhos, correria de trabalho, vida normal, vida normal. Aí o que eu observo? Que essas pessoas não dormem bem, né? E quando essa pessoa não dorme bem, gera um problema gigantesco, mas gigantesco mesmo. Vamos começar por aqui, ó. Você tem melatonina e você tem cortisol. Um hormônio te ajuda na sua reparação, inclusive melatonina é muito mais do que só dormir bem, ele tem outros potenciais incríveis. E aí você tem o seu cortisol. Que o cortisol, ele é importante para você. Sem cortisol a gente não sobreviveria. Claro que em estresse, em excesso de estresse, ele é um problema. Mas em tese, por exemplo, o cortisol te ajuda a levantar de manhã. Então olha só que interessante. Quando vai dando ali o anoitecer, melatonina vai subindo no teu organismo para você dormir melhor. Só que quando vai amanhecendo, ela vai diminuindo para o cortisol começar a subir. E uma vez que esse cortisol começa a subir, você acorda com mais disposição, ele te catapulta para começar o seu dia, se tudo tivesse organizado. Mas a verdade é que as pessoas estão fazendo isso daqui virar um emaranhado de coisas erradas. Por exemplo, eu estava dando exemplo da mulher aqui, seus 40 anos ali, com filho, correria e tudo mais. Aí a pessoa trabalhou o dia inteiro, passou, pegou as crianças na escola, foi lá, deu janta, tal, colocou para dormir. Aí o que o abençoado do paciente, fala para mim? Não, daí eu volto e trabalho mais 1, 2 horinhas ali, daí que eu vou dormir.
Cara, aqui mora um grande problema, porque você pega aquele estresse, aquele cortisol, aquela adrenalina, aquela energia e coloca para o teu sono. Ah, Dani, mas eu deito e durmo. Você pode deitar e dormir, mas o seu sono pode ficar mais perturbado, fica um sono mais estressado, um sono mais que você acorda, mas não acorda disposta. Isso que eu estou dando só esse exemplo, tem vários outros, tá? E como você pode saber se você está tendo uma boa noite de sono ou não? Começamos por aqui, então. Por exemplo, quando você acorda antes do despertador, mas tipo assim, não acorda só por acordar, mas você acorda com disposição para levantar. Já percebeu que às vezes você tocou o despertador, aí você acorda, e aí você vai colocando no soneca, ou pega no sono de novo, daí você acorda moído, assim. Aí você fala, pô, se eu tivesse levantado naquela primeira vez, eu tinha energia. É porque daí você tem essa alteração hormonal, e aí de fato você teve essa desregulação. Consegue compreender? Então, se para você saber se tua noite de sono foi eficiente ou não, começa por aqui. Pô, meu celular desperta e eu já estou disposta a acordar. Outro ponto é, às vezes 10 horas da manhã, pô, tô tão cansada, 10, 9 horas da manhã, se eu deitar de novo, eu durmo de novo. Você fala, pô, esse sono não teve uma boa qualidade, né? Não teve, às vezes pode ser por horas, ou também a qualidade do sono mesmo, porque tem gente que dorme 8 horas por noite, mas acorda lá indisposta, estressada, parece que não recuperou 100%. Aí é outro problema. Nesse caso de uma mãe, de uma mulher normal, por exemplo, que leva esse estresse para a cama, o que eu recomendaria para melhorar essa noite de sono? Obviamente, primeiro de tudo, é fazer aquela higiene do sono que todo mundo fala e que é muito efetivo. Então, evitar coisas que te estimulem à noite, evitar a luz azul, evitar estresse, básico, básico. Pô, Dani, com isso vai melhorar? Vai melhorar muito, você vai dormir bem. Aí eu vou dar um exemplo meu. Essa noite, por exemplo, tava uma noite fria, que eu sou aqui do sul, né? Sou de Araucária, do lado de Curitiba. Pô, uma noite fria e tal. Eu acordei umas 2 vezes com frio e o que eu fiz? Fui me cobrir? Não, coisa que um pai faz. Vai lá e vai ver se a criança tá dormindo, se tá bonitinho, se tá coberto e tal, né? Então, às vezes pode acontecer. Comigo, Dani, falando, eu, básico mesmo, cara, acordei super disposto. Por quê? Porque eu tenho toda essa higiene de sono, eu me preocupo com ter uma noite boa, uma noite de qualidade, tanto para mim quanto para minha esposa e tal. Aí o que acontece? Tem um ponto aqui que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes. Porque se eu não tomar um manipuladinho, e eu acabo prescrevendo para os pacientes também, né? Se eu não tomar um manipulado que me ajuda a relaxar para dormir, parece que eu estou sempre com a cabeça acelerada, trabalhando, pensando, e criatividade, bora, e qual que vai ser o próximo assunto, o próximo tema, o próximo vídeo, tem que resolver tal paciente, minha cabeça ela não para. Às vezes pode ser isso que está acontecendo com você. Você faz a higiene do sono, assim como por vezes eu faço, mas eu vou dormir ali e parece que não descansa. Às vezes a mente não deixa. Então, por exemplo, esse manipuladinho que eu uso lá é um manipuladinho de 4 princípios ativos que ele só me ajuda a descansar, relaxar. Eu não me induz ao sono, mas ele é muito importante porque ele me ajuda a descansar. Parece que eu desligo assim. Deixa eu tentar lembrar os princípios, mas era tiacrina, valeriana, mulungu e, pô, não vou lembrar qual era o quarto. Mas, enfim, excelente. Geralmente eu prescrevo isso para os meus pacientes, para o pessoal, para as pacientes de consultoria online. Com isso me ajuda a relaxar. Mesmo que eu tenha pequenos despertares, como a gente conversou aqui, de lá, acordar, lidar com a criança, pô, eu consigo acordar bem para outro dia e esse é um ponto muito importante para você. Porque se você quer ter uma disposição no outro dia, tirar esse cansaço, esse negócio que fica te incomodando, cara, você vai ter que dormir bem. Então, pô, já começa por aqui. Se você não dorme bem, agora nós entramos a um outro ponto que entra na questão da dieta. Pô, Dani, eu não me sinto bem. E olha só que interessante como uma via paradoxal aqui. Se você pega e você não se alimenta bem, você vai ficar indisposta justamente por ter uma má alimentação. Problema, certo? Problema. Só que se você também não dorme bem, você vai ter uma má alimentação. Se você se alimentar mal, você também vai ter uma noite mal de sono, uma noite de sono. E aí começa a virar um looping. Por isso que é bom resolver e arrumar as coisas, né?
vamos lá. Se você não dorme bem, você vai, por exemplo, não precisa ser muitas noites não, uma noite de sono, não são algumas, não são várias, uma noite de sono já é o suficiente para no outro dia você se sentir com mais fome. Por quê? Porque ele sensibiliza a questão da leptina. A leptina é um hormônio da sua saciedade. Então, leptina da saciedade e grelina da fome. E se você tem essa pequena dessensibilização, parece que você vai sentir mais fome. Eu gosto de fazer uma conjectura aqui, mas isso aqui é minha, tá? Apenas uma forma de entendimento. Eu entendo que teu corpo, assim, ele não descansou da noite, mas você está acordado e tem que cumprir suas funções do dia. Ele vai entender que você está com falta de energia, mas tem que trabalhar, tem que fazer o que tem que ser feito. Aí o que ele faz? Ele manda sinais para você consumir mais energia. Aí que interessante, né? Porque daí, de fato, uma noite mal dormida já vai te dar mais fome, já vai dar mais sensação de fome, mas vai ser uma fome de um alimento bom? Nossa, Dani, eu quero comer um arroz, feijão, quero comer um cuscuz, comer a tapioca. Não, cara, não vai ser isso. Você provavelmente vai pensar nos seus comfort food e a mulher, em tese, normalmente vai para o doce, sempre vai pedir um pouco mais de doce. O homem também, às vezes, quando o homem está pedindo muito doce, é estranho, não é normal. Alguma coisa pode ter ali, entende? Beleza. Cara, só aqui já vai dar todos os outros problemas, inclusive a alteração intestinal. Cara, o intestino ele é um ponto muito importante na nossa conversa em relação à sua disposição. Porque muitas vezes você já deve ter ouvido falar que você é o que você come. Não, na verdade você é o que você absorve. Só que se você tem uma má alimentação, vai alterar seu intestino. Se você tem uma noite ruim de sono, você vai alterar seu intestino. Se o teu intestino estiver ruim, pode fazer com que altere todo esse restante também. E aí você para assim, pô, Dani, eu tenho uma dieta subnutritiva. Deixa eu tentar definir o que seria isso. Como eu falei, tem aquelas pessoas que chutam o balde, mas tem aqueles que, de manhã, toma um café da manhã, come um ovo ali e tal, beleza, 100%, e só que é seguido de um bolo de chocolate. Pá. Aí chega na hora do almoço, a pessoa coloca salada no prato. É bom, é bom. Só que daí coloca massa, coloca carne frita, peixe frito. Come peixe, eu como peixe frito. Aí, pô, é sacanagem. Então, nesse caso aqui, eu considero que é uma dieta subnutritiva, porque por vezes a pessoa até está se alimentando bem, com alguns alimentos bons, mas a outra parte da alimentação não está tão boa assim. De tarde vai lá e come uma fruta, mas aí come um quindim, come uma carolina, come um pão de queijo. A dieta nunca está 100%. E com isso faz teu intestino dar uma alterada. Você pega essa pessoa e vai ver os exames dela, vitamina D está baixo, vitamina B12 está baixo. São todos exames ali associados a essa questão de disposição, de sistema energético e tal. Aí a pessoa tá num down sinistro. Vou suplementar? Calma. Porque se você suplementar essa pessoa com o intestino ruim, talvez ela não vai absorver tão bem. Tanto que uma das condutas de nutrólogo, médico como um todo, o que eles fazem? Normalmente eles fazem a soroterapia, que está muito em alta hoje, com esse respaldo de não passar pelo sistema gastro ali, para já ir direto para a veia, para ter uma melhora mais imediata. Alguns falam que ao finalizar você já tem até uma melhora ali. É uma via? É uma via. Pode ser, às vezes é uma solução imediata. Mas como a gente mexe com alimentação, precisa arrumar esse intestino antes de suplementar. Às vezes as duas coisas podem acontecer junto? Podem, mas peraí, vamos tirar essa quantidade de alimento inflamatório. Se você tiver uma alergia, uma intolerância, alguma coisa do gênero, vamos respeitar os seus limites ali para voltar a ter um intestino um pouquinho melhor, para colonizar uma boa microbiota intestinal, para melhorar a absorção desse intestino, porque às vezes, olha só que interessante, você está inflamando demais, Dani, eu tenho uma alergia a glúten, mínima que seja, tenho uma intolerância à lactose, aí está inflamando as paredes do intestino ali, e a gente tem uma coisa que se chama junções apertadas. E essas junções, entre aspas, não estão tão apertadas, está passando coisas
para dentro do teu metabolismo que não eram para passar, o que se converte em inflamação. O que aí acontece é o seguinte, pô, Dani, então eu comecei a suplementar os manipuladinhos, vitamina D, B12, zinco, magnésio, e não tô tendo uma melhora. Claro, cara, teu intestino tá ruim, tá querendo excretar tudo aquilo ali. Então vamos melhorar esse intestino, trazendo um ponto antes. Primeira coisa, tire esses alimentos, essa quantidade de alimento inflamatório, gordura saturada. Tira, calma. Dani, preciso nunca mais comer disso? Calma também. Se acompanhar o canal aqui, você vai ver que tem várias vezes que eu falo, pô, eu acho importante você fazer uma refeição livre, eu acho que é importante você ter uma dieta mais flexível, mas se estiver muito ruim, se a disposição estiver muito embaixo, cara, vamos melhorar o intestino primeiro. Melhorou o intestino, melhora ali a questão do seu sono, se necessário faz os manipuladinhos tanto para o sono, faz os manipuladinhos ali para melhorar as vitaminas e minerais, automaticamente arrumou a dieta, começa a fazer um exercício físico, porque aí entra a questão do comportamento. Olha só que interessante, esse final de semana eu estava assistindo um vídeo, e aí era muito legal o vídeo, porque o cara foi fazer uma entrevista com os caminhoneiros, e ele foi viajar com um casal de caminhoneiro lá, e a gente sabe que a dieta do caminhoneiro não é muito boa, que o índice de doenças cardíacas para essa população, para esse público é grande, que estresse, depressão, tudo é um problema ali, inclusive pela própria posição diária e por muitas horas a pessoa tem mais risco de trombose, pode ter mais risco na coluna, uma hérnia, enfim, desgaste na coluna como um todo. Então, e a falta de exercício físico. E aí, por que essa questão do comportamento? Esse cara, ele é um cara extremamente ativo e tal, pô, com milhões de seguidores lá, e ele foi acompanhar o caminhoneiro. E aí ele relatou que ele só ficou sentado, deitado ou dormindo, obviamente se alimentando conforme eles, era uma má alimentação de posto, muita gordura e tudo mais, aquele rolê de sempre. Aí esse camarada falou assim, cara, por mais que eu fiquei só deitado, sentado, deitado e dormindo, eu tô com uma sensação de estar muito cansado. Então é uma questão comportamental também, para quebrar essa inércia, no seu caso, vai começar a fazer um exercício físico. Uma caminhada, começa com uma caminhada, tem a regra dos 5 minutos. Pô, Dani, não quero ir, cara, vai só por 5 minutos. Se você fizer por 5 minutos e tiver vontade de desistir, aí você volta embora. Mas normalmente a pessoa são 5 minutos o suficiente para ter uma mudança no comportamento hormonal, que já dá um pouquinho mais de disposição, já vem aquele pensamento de, pô, já que eu tô aqui, vamos continuar e bora. E aí quando você arrumar isso, toda a sua disposição vai melhorar. E eu espero de verdade que tenha feito sentido para você e que você faça, né? Eu fui dando aqui pontos negativos, pontos positivos, como você pode arrumar, mas em tese, arruma seu intestino, arruma sua noite de sono, arruma sua alimentação, comece a fazer exercício físico, se necessário, começa a suplementar, tanto para melhorar o teu sono, como também para melhorar a questão ali de vitaminas e minerais. Não mude muito essa ordem não, cara. Vou começar a tomar magnésio para me dar disposição, que a probabilidade é que não vai dar certo, tá bom? Dado isso, link na descrição de consultoria online para te acompanhar na dieta, no seu treino e um acompanhamento semanal, tá certo? Te espero no próximo vídeo ou do outro lado da consultoria online. Tchau!